Salve, salve galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Hoje nós estudaremos os termos integrantes da oração. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu já quero te pedir para você dar aquele joinha, curtir este vídeo, fazer os seus comentários e, claro, compartilhar este vídeo com outras pessoas. Quanto a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Tranquilo? Vamos para a nossa aula. Os termos integrantes da oração são aqueles que integram principalmente o sentido de verbos e substantivos presentes, evidentemente, na oração. Os principais termos integrantes da oração são os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também podem ser considerados termos integrantes da oração. Pensando nisto, nós vamos observar ou analisar cada um desses termos detalhadamente. O primeiro termo a ser observado é o objeto direto. O que é um objeto direto? O objeto direto é um complemento do verbo. É o termo da oração que indica o elemento que sofre a ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo. Lembre-se disso. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, é o complemento que está ligado ao verbo sem auxílio, sem necessidade de preposição. Vejamos os exemplos. Minha filha está lendo o livro no jardim. Minha filha está lendo o livro no jardim. Ela está lendo o quê? O livro. O livro é o complemento do verbo, neste caso aqui, da locução verbal. E percebam que este complemento se liga ao verbo, se relaciona com o verbo, sem presença de preposição. E isso vai caracterizar um objeto direto. Tranquilo? Segundo exemplo, eu amo-o do fundo do meu coração. Eu amo-o do fundo do meu coração. Eu amo ele, eu amo o Jupirivaldo. Esse O é o objeto que substitui um outro termo, tá ok? Então ele vai se ligar ao verbo sem auxílio de preposição e isso caracteriza um objeto direto. O terceiro exemplo é: nunca experimentei essa receita. Repetindo, nunca experimentei essa receita. Nunca experimentei o quê? O termo essa receita está ligado ao verbo experimentei sem necessidade de preposição. Sendo assim, nós temos um objeto direto. Portanto, lembre-se, objeto direto é o complemento verbal que não tem preposição. Tranquilo? Beleza? O próximo termo integrante da oração é o objeto indireto. Ora, o objeto direto é o complemento do verbo que não tem preposição. E o que é um objeto indireto? É o complemento do verbo que está ligado a ele através de uma preposição. Lembre-se, o objeto direto liga-se ao verbo sem preposição. Já o objeto direto é o complemento do verbo e é obrigatoriamente
preposicionado, tem a presença da preposição. E é óbvio, vai complementar o sentido de um verbo transitivo indireto. Deu para entender? O objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto, sem necessidade de preposição. O objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, porque precisa de uma preposição. Os exemplos vão nos mostrar claramente isso. O filho não obedeceu ao pai. O filho não obedeceu a quem? Quem obedece, obedece a alguém. Este a é uma preposição. Então, ao pai, objeto indireto, que complementa o verbo transitivo indireto, obedeceu. Tranquilíssimo? Neste momento, eu preciso de sua ajuda. De sua ajuda está em negrito, mostrando-nos que este termo de sua ajuda é o objeto indireto. Por qual razão? Porque se liga ao verbo por meio de uma preposição. Terceiro e último exemplo. Você vai fugir de mim? Você vai fugir de quem? Vai fugir é locução verbal que precisa de um complemento. O sentido do verbo ou da locução não é completo. Portanto, precisa de um complemento. E este complemento está ligado por meio da preposição de. Logo, eu tenho o verbo transitivo indireto e o seu complemento verbal é chamado de objeto indireto, que é o de mim. Beleza? Compreendido? Outro termo integrante da oração é o complemento nominal. Complemento nominal, que é um termo preposicionado que completa o sentido de um nome, como substantivo, adjetivo ou advérbio. Existem diversos nomes que têm um significado incompleto sem esse complemento. Não entendeu? É simples. Alguns nomes, numa oração, sem este complemento nominal, eles ficam sem sentido, ficam incompleto. A frase, a oração, fica com sentido comprometido. A exemplo de alheio, cheio, descontente, perito, devoção. Vejamos alguns exemplos. Minha vizinha está cheia de dores. Minha vizinha está cheia. A pergunta que nós fazemos é: cheia de quê? Cheia de dores. De dores é o termo que nós chamamos de complemento nominal, porque complementa, completa o sentido do termo cheia. Ainda não estou pronta para o teste. Ainda não estou pronta. Pronta para o quê? Para o teste. Para o teste complementa o sentido do nome pronta. Por fim, minha avó tem muita devoção por Deus. Devoção substantivo. Minha avó tem muita devoção por quem? Por Deus. Compreendeu? Super fácil, super tranquilo, super da hora. Isso é complemento nominal. Temos também o agente da passiva, que é um termo que existe apenas em orações na voz passiva analítica. Indica quem pratica a ação correspondendo ao sujeito da voz ativa. Com outras palavras, o agente da passiva é um termo preposicionado, introduzido, claro, por uma preposição, por, mais especificamente, e suas formas flexionadas. Que formas são essas? Pelo, pela, pelos e pelas. Olha o exemplo.
ou os exemplos. A apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Pela professora de filosofia é o termo que indica quem realizou a ação expressa pelo verbo. Percebamos que o sujeito desta oração é a apresentação. Entretanto, a apresentação não realiza a ação. Pelo contrário, ela sofre a ação expressa pelo verbo. Se o sujeito não realiza a ação, quem é o responsável pela ação expressa pelo verbo? Neste caso, como se trata de verbo na voz passiva, evidentemente o responsável é o agente da passiva, que por sua vez é o termo pela professora de filosofia. Compreendido? Próximo exemplo. Todo o trabalho foi feito por mim. O que foi feito por mim? Todo o trabalho. Todo o trabalho é o sujeito da oração. Qual é o verbo? Verbo, na verdade, é uma locução verbal. Foi feito. Claro, foi feito não indica uma ação realizada pelo sujeito, mas uma ação sofrida pelo sujeito. E quem é o responsável por essa ação? Por mim. Por mim é o agente da passiva. Tranquilo? Terceiro e último exemplo para nós compreendermos a ideia de agente da passiva: o paciente foi acompanhado pela enfermeira. Sujeito da oração: o paciente. Verbo desta oração: foi acompanhado. Uma locução verbal. Quem é o responsável pela ação expressa pelo verbo? Não é o paciente, o sujeito da oração, mas o responsável pela ação expressa pelo verbo, na verdade é a responsável, é a enfermeira. Então, pela enfermeira é o agente da passiva desta oração. Beleza? Então, agente da passiva é o termo que realiza a ação expressa pelo verbo. Tranquilíssimo? O sujeito não é o responsável por esta ação. O sujeito ele sofre a ação. E a ação, mais uma vez repito, é realizada pelo agente da passiva. Qual é o próximo termo integrante da oração? O próximo termo integrante da oração é o predicativo. Ora, é evidentemente que vocês sabem que nós temos dois tipos de predicativos. Antes de nós vermos os tipos de predicativos, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um predicativo. Predicativo é um termo que atribui característica, que caracteriza um outro termo. Beleza? Uma vez que, se ele caracterizar um sujeito, eu vou chamá-lo de predicativo do sujeito, que é o nosso primeiro caso. Portanto, o predicativo do sujeito é um termo que existe apenas nos predicados nominais. Preste atenção. Predicativo do sujeito só existe em predicados nominais. Se porventura você tem alguma dúvida a respeito de predicado verbal, nominal, predicado verbo nominal, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link da aula onde nós falamos sobre os tipos de predicado. Tranquilo? Mais uma vez repito, só existe predicativo do sujeito no predicado nominal. Tá certo? Ou melhor, é preciso, preste atenção, o predicativo do sujeito é um termo que existe apenas nos predicados nominais. E, por sua vez, atribui uma qualidade ao sujeito, caracterizando. Exemplos: meu melhor amigo está tão triste. Meu melhor amigo está tão triste. Então, triste é o predicativo que nós temos aqui. Caracteriza
a característica, melhor dizendo, do amigo ou do sujeito meu melhor amigo, certo? Então, triste é a característica do meu melhor amigo. Tranquilo? Se caracteriza o sujeito da oração, eu vou chamá-lo de predicativo do sujeito. Próximo exemplo. Você anda agitada desde ontem. Quem anda agitada desde ontem? Sujeito da oração, você. Verbo desta oração, anda. Só que um detalhe, este anda não é no sentido de locomove-se, desloca-se, caminha. Esse anda é um verbo de ligação. O verbo anda aqui tem o sentido do verbo estar. Você está agitada desde ontem. Tranquilo? Então, você é o sujeito. Anda é o verbo de ligação. Agitada é uma característica do sujeito. Se é característica do sujeito, logo, por fim, portanto, é predicativo do sujeito. Mais um exemplo para que isso fique bem claro. Ela sempre foi a razão de tudo. Sujeito da oração, ela. Verbo, foi. A razão de tudo é uma característica do sujeito. Se caracteriza o sujeito, eu vou chamar o termo a razão de tudo de predicativo do sujeito. Tranquilo? Além do predicativo do sujeito, nós ainda temos um outro termo da oração classificado como integrante. Que termo é este? É o predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito da oração, alô, evidentemente que você sabe, predicativo do objeto é uma característica do objeto, do complemento verbal. Tá ok? Então, repetindo, o predicativo do objeto é um termo que existe apenas nos predicados verbonominais. Atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto, caracterizando-os. Exemplos: eu considero este assunto importantíssimo. Sujeito da oração, eu. Verbo, considero. Verbo transitivo direto. Considero o quê? Este assunto. Este assunto, que é o objeto direto da oração, tem uma característica. Que característica é essa? Importantíssimo. Então, percebam que importantíssimo não caracteriza o sujeito da oração eu, mas caracteriza o objeto direto, este assunto. Se caracteriza o objeto direto, portanto, é um predicativo do objeto. Fácil demais da conta. Tranquilo? Próximo exemplo. O professor elegeu-me representante da turma. O professor elegeu-me representante da turma. Representante da turma é o termo que está caracterizando o complemento do verbo, que no caso aqui é o me. O professor elegeu a mim, tá certo? Um objeto, um complemento verbal. Se representante da turma complementa ou caracteriza um verbo, ou melhor, um complemento do verbo, eu vou chamá-lo de predicativo do objeto. Por fim, próximo exemplo para finalizarmos. Na aula de inglês, eu chamei-lhe de burra. Burra é uma palavrinha depreciativa que está caracterizando alguém. Logo, se é uma característica do complemento verbal, que no caso aqui, lhe é o complemento do verbo, se é uma característica do complemento do verbo, predicativo do
objeto. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o vídeo, comenta, compartilha. Se não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Por hoje é só. Tchauzinho. Até a próxima aula. Fui!